A paz do Senhor a todos, chegamos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 4, que tem como título Os Atributos do Ser Humano. Objetivo geral, acompanhe comigo na tela. Mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Objetivos específicos, acompanhe comigo na tela. Explicar a espiritualidade humana. Radiografar a racionalidade humana, expor a sociabilidade humana, aclarar a liberdade humana, pontuar o trabalho e a criatividade humana. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. Acompanhe comigo na tela. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O nosso texto áudio diz assim, acompanhe comigo na tela. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresco e freio, para que não se atirem a ti. A nossa verdade prática diz assim, acompanhe comigo na tela. Criador à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Está nos dando a honra da sua presença para comentar a lição de hoje, o pastor Luiz Pantalhão, ali do setor de número 2, e também o presbítero Tiago Tobias, do setor de número 5. A paz do Senhor, pastor Luiz. Pastor Danilo, paz do Senhor. Prazer poder estar novamente aqui para juntos comentarmos a palavra de Deus. Irmão Tiago, presbítero da igreja, uma satisfação, a paz do Senhor, bem como também a satisfação para nós poder contribuir com os nossos professores e alunos da IBD. A paz do Senhor, presbítero Tiago. Paz do Senhor, pastor Danilo, para nós é uma alegria, um privilégio estar aqui com o irmão, podendo estar usufruindo desse mecanismo muito interessante, muito bom para nós aprender mais a palavra. Paz do Senhor, pastor Luiz, para nós é uma honra estar junto com o Senhor. E a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo nesse dia. Vamos estudar nesta lição a respeito dos atributos do ser humano. O ponto central da nossa revista vai dizer que o ser humano é um ser espiritual, racional, livre e criativo. No nosso primeiro tópico tem como título a espiritualidade humana. Nós sabemos que o homem ele é feito de corpo, alma e espírito. A origem do nosso espírito, onde tudo começou? Presbítero Tiago. Bom, numa leitura já introdutória, a gente já viu que ao iniciar no Gênesis, o homem foi criado a partir do pó da terra, uma essência, um material, mas a principal essência do homem é o fôlego de vida. Quando a gente começa a se deparar com a Bíblia, a gente vê que a mesma forma que Deus mandou Moisés escrever lá no princípio
de Gênesis 1 e no Gênesis 2 ele usa o mesmo radical, ruach, que é espírito. Então, da onde que vem a essência do homem? A essência do homem vem do Espírito de Deus. Esse foi onde tudo começou. A partir do momento que Deus o sopra nas narinas do homem, aí vira o homem vivente. Faz com que haja corpo, alma e espírito. O homem fica um ser diferenciado de todos os outros seres, visto que os animais foram criados a partir da água, a partir da terra e não a partir de Deus. E essa é a formação e o princípio das coisas para o homem. Também podemos citar aqui e relembrando que o homem é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo, uma parte terrena, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que somos, mas a nossa essência, tudo aquilo que eu sou de verdade, é a minha alma, meus sentimentos e a minha ligação entre a minha alma e Deus provém do meu espírito. Muito bem, presbítero Tiago. Nós vemos também a respeito do anseio natural do espírito humano. O pecado, ele sufoca esse espírito que o próprio Deus nos deu? Pastor Luiz. Pastor Danilo, de acordo com o escritor Pirman, o espírito humano representa a natureza suprema do homem. E esse espírito, ele vai reger a qualidade de seu caráter. Isso aqui é importante nós frisarmos, que aquilo de bom, de ruim que nós somos é determinante pelo espírito humano. E se sufocar é fazer perder a respiração ou tornar a respiração difícil, ele vai se tornar assim, irmão Tiago, inevitável que nós façamos a comparação com a nossa respiração. Assim como o oxigênio é essencial para a respiração do homem, levando energia às nossas células, a comunhão com Deus é para o espírito, para levar toda a energia espiritual à alma e ao corpo. Veja, por exemplo, que Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8 vai nos trazer a informação. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O pecado, é a pergunta que o pastor me faz, se ele sufoca o Espírito que Deus colocou no homem, o pecado tem o poder de tirar, de interromper esta comunhão do espírito humano com Deus. Isaías, ele vai nos trazer bem claramente isso no capítulo 59, versículo 2, que diz: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. E sem Deus, esse espírito que está em nós, ele fica sufocando. Façando assim uma comparação, quando alguém perde a respiração, ele fica tentando encontrar ar para respirar. Por isso o pecador, ele sente aquele vazio na alma, aquela sensação terrível. Isto nada mais é do que o espírito tentando encontrar Deus. A necessidade que ele tem de respirar a presença de Deus. Mas há esta separação. Há este muro, há uma barreira que separa, então ele encontra uma ansiedade. O homem fica inquieto por causa do pecado. Essa ansiedade é sentida no erro, porque ela faz a separação e o Espírito está dizendo: eu preciso de Deus. Nada mais é do que a necessidade desse relacionamento. Espírito humano para transmitir a presença de Deus ao corpo e à alma, e isto precisa ser restabelecido. Este rompimento, irmão Tiago, ele pode ser visto lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, pastor Danilo, quando o texto bíblico vai nos dizer que depois de haver pecado, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. As atitudes físicas
vai refletir aquilo que está dentro dele já, a necessidade e o afastamento. Ao perceberem a aproximação de Deus, Adão e Eva, em vez de sentirem alegria, de sentirem o prazer, eles sentem medo, um desconforto e vergonha. Em vez de se alegrarem ao encontrarem-se novamente com o Senhor e assim fortalecerem a comunhão e com Ele desfrutarem, tomam a iniciativa de se esconder, evidenciando que a comunhão com o seu Criador havia sido quebrada. Por provocar separação entre nós e o nosso Deus, ela nos separa da fonte da vida, que a fonte da vida é Deus. E o pecado vai nos separar da fonte da vida e todas as bem-aventuranças que é o próprio Deus. Em outras palavras, o pecado traz morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer isso. E não somente morte física, mas a morte espiritual e morte eterna. Essa é a complicação. Agora, as boas novas do Evangelho que nós pregamos é que Deus em Cristo providenciou um mecanismo, um meio alternativo, uma solução para esse grande problema, que é eficaz para solucionar toda essa questão de pecado, que é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Este meio substituído pela morte de Cristo, ele vai nos dar uma oportunidade, um caminho, uma alternativa para que restabeleçamos esta comunhão. Mas para alcançarmos isto, o primeiro passo é o arrependimento. Ora, no Velho Testamento, o arrependimento ele vai falar em dar meia volta, ou voltar e fazer de novo, só que fazer certo desta vez. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, o grego, quando ele traz essa ideia, ela já muda totalmente. Ele fala de mudança de concepção ou de pensamento. O arrependimento é mudança de pensamento. Eu tenho que mudar os meus pensamentos para não pecar mais e me encontrar com Cristo para que esta ligação seja restabelecida. Porque Cristo, tendo morrido em nosso lugar, ele retira essa ira de Deus. Vamos dizer assim, ele ganhou para nós o perdão dos nossos pecados. Eu termino, pastor Danilo, mostrando o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, Paulo diz assim, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, pastor Luiz. Nós vemos a respeito da revivificação do espírito humano. Onde foi o marco dessa revivificação? Presbítero Tiago. Bom, o marco da vivificação do espírito humano foi quando Jesus morreu na cruz, um sacrifício vicário, doador por nós. Ele se entregou, não foi forçado, mas sim, ele foi voluntário. Esse foi o marco inicial, mas eu vejo que desde o momento que Jesus inicia seu ministério falando sobre arrependimento. Arrependei-vos. E isso mostra pra gente, continuando a fala do pastor Luiz, que apenas o sacrifício de Jesus, se nós não se arrependermos dos nossos erros, fica vão para nós. Nós precisamos entender que para vivificar a nossa vida, nós precisamos crer nesse sacrifício vicário. Nós vemos muito que às vezes falta em nós o arrependimento. O pastor Luiz foi muito feliz em falar que Adão, quando pecou, Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, eles não demonstraram arrependimento. Se de repente eles tivessem demonstrado o arrependimento, seria diferente a história. Acontece isso no decorrer de toda a Bíblia, muitas pessoas acabam cometendo erros. Precisa Deus vir, intervir, mostrar para o homem que é necessário arrependimento. Para nós poder vivificar o nosso espírito novamente, é necessário arrependimento. Essa mudança de mente, como o pastor já tem comentado. Muito bem. Chegamos ao término do nosso primeiro tópico e já voltamos.
chegamos ao nosso segundo tópico, que tem como título a racionalidade humana. Deus é um ser racional. Deus requer racionalidade de nós em tudo? Pastor Luiz. Com toda certeza, pastor Danilo. A qualidade ou caráter do que é racional é o que nós estamos falando, racionalidade, ou ser racional. Ou vamos tentar traduzir assim, ser racional é a capacidade de exercer a própria razão. Se razão é a faculdade de raciocinar, irmão Tiago, ou compreender, ponderar, Deus não quer que façamos nada sem pensar, então. Se Deus nos deu essa capacidade de raciocinar, que nos difere de toda a restante da criação, Ele quer que nós usemos. Se Ele nos capacitou, Ele nos fez aptos a pensar, a idealizar, a aprender e compreender com aquilo que estamos fazendo, é porque Ele quer que nós raciocinemos. Deus não quer, eu vou tentar assim dizer, Deus não quer que sejamos ignorantes ou que façamos, que hajamos por impulso. Ele quer que tudo que nós formos fazer seja pensado. Isto vai servir em todas as áreas da vida. Tudo tem que ter uma razão. Por que eu namoro? Por que eu caso? Por que eu escolho esta profissão? Por que eu escolho esta igreja? Por que eu escolho o ministério? Há uma razão de todas as coisas. Deus não nos colocou no mundo apenas para sobrevivermos e deixarmos que a vida nos leve. Deus, Ele nos deu a capacidade de sermos pensantes e fazermos escolha. E essas escolhas têm que ser raciocinadas, pensadas, para compreender o que fazemos e ponderarmos, irmão Tiago, os resultados que virão. Se eu tomar esta atitude, quais serão os resultados que me trarão lá para o futuro? Se eu deixar de tomar esta decisão, quais serão as consequências? E, pastor Danilo, nem todas as decisões da nossa vida é tão fácil como escolher a cor de uma camisa ou a cor de uma tinta para pintar uma casa. Existem decisões que levarão ao inferno ou céu. E isto deve ser considerado. Existem decisões que vão trazer resultados de alegrias ou tristezas. E isto é o que Deus nos deu condições de não apenas sobrevivermos, de pensarmos. Quando Deus nos fez seres com capacidade, eu preciso frisar isso, que é a sua pergunta, pastor Danilo, o desejo de Deus só pode ser que usemos esta faculdade intelectual. Deus assim nos fez. Ora, a vida secular, ela é determinante lá pela frente o que vai vir. Há um texto na Bíblia, quando ela está se encerrando, no Apocalipse, capítulo 21, que Deus diz assim, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele é o princípio e o fim. Ele dá o princípio de todas as coisas e Ele determina o fim. Mas esse meio entre começo e fim, cabe a nós fazermos, cabe a nós decidirmos. E isso vem pelo intelecto, pela sabedoria que Deus nos deu. O escritor Fabrício Fiuza, ele diz assim, que agir por impulso pode te fazer perder. Mais ainda, ele continua dizendo, e perder o que mais você quer no momento. Porém, ele também diz assim, que não agir traz prejuízos, traz percas. Olha como é interessante isso. Agir por impulso
nos faz perder, e perder o que mais queremos, mas não agir. E daí ele termina dizendo, a escolha é tua. E Yuri Cavalcanti, outro escritor, ele diz assim, às vezes agir por impulso pode não ser bom, mas pode ser pior ainda não agir por pensar demais. Nós temos que pensar, só que pensar com qualidade. Para isto, nós temos que ter respaldos bíblicos, sabedoria espiritual, para que possamos decidir certo. Isto é racionalidade, pastor Danilo. Pensar antes de agir. E nunca agir sem pensar. Isto aqui é essencial. Mas agir na vida é essencial para nós. Pensarmos, agirmos e reagirmos com cautela e sabedoria na vida. Muito bem, pastor Luiz. Nós vemos que a questão da racionalidade e espiritualidade tem que estar em uma boa harmonia. Quando Deus ele toma uma vida de uma pessoa, ela enche uma pessoa, o seu espírito envolve essa pessoa, o ser humano fica inconsciente? Presbítero Tiago. Bom, a gente, para entender esse contexto, nós precisamos primeiro lembrar o que está escrito lá em Joel, capítulo número 2, que fala que é uma promessa para todos nós, aqueles que, se nós se arrepender, crer em Deus, nós seremos cheios do Espírito Santo. Isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, já no princípio da igreja, o marco inicial da igreja, o Pentecostes. Capítulo número 2 vai mostrar isso. A resposta sobre esse questionamento, se o homem perde ou não a racionalidade, se ele faz coisas que ele não tem consciência, é sim e não. Como assim? Sim, se nós olharmos de fora. Para o mundo, nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, o mundo acha que é loucura. E Paulo vai falar isso. Para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Isso está explícito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo número 13, que as pessoas zombaram daqueles que eram cheios do Espírito Santo, falando que eles estavam bêbados. Mas Pedro já traz essa resposta. Ele vai falar que não estão bêbados. Eles estão cheios do Espírito Santo. E o que eles faziam ali naquele momento, cheio do Espírito Santo, era adorar a Deus de uma forma racional. Então, a melhor resposta para essa pergunta é dizer que nós não perdemos a racionalidade. Nós temos plena convicção daquilo que estamos falando, plena convicção daquilo que estamos fazendo. Errado as pessoas que fazem coisas que não têm coesão com o ambiente. Nós aprendemos muito com o nosso pastor presidente, o pastor José Polini, e ele sempre nos ensina que nós precisamos ter racionalidade, e principalmente dentro de um culto, o culto racional, um culto coeso, um culto com lógica, raciocínio, porque nós não adoramos a Deus de uma forma louca, de uma forma inconsciente, mas sempre adoramos a Deus de uma forma muito racional, de uma forma consciente, sabendo que palavras falamos. Muitas das vezes as palavras que saem da nossa boca não são entendidas por nós, muitas vezes assim como Paulo explica em Coríntios, em vários textos bíblicos, mas principalmente isso como dom de Deus. Falamos coisas sabendo, mas não sabemos entender muitas vezes o que falamos. E por isso ainda que a gente tem que amadurecer espiritualmente. Vemos por aí muitas pessoas que são imaturas e agem por impulso dentro dos próprios cultos. Mas sabemos que o melhor é fazer algo racional. Deus se agrada de algo que Ele nos deu. Ele nos deu o raciocínio, então por isso precisamos adorá-lo com raciocínio, com entendimento. Quando falamos em línguas, um dom do Espírito, nós falamos o que sabemos, mas não conseguimos compreender o que sai da nossa boca. E acredito que essa é a melhor resposta. Sim e não. Sim para o mundo, uma forma louca, mas para nós, poder de Deus, de uma forma muito racional. Então, nós não perdemos a consciência. Muito bem, presbítero Tiago. O culto racional que agrada a Deus. Como devemos cultuar a Deus? Pastor Luiz. Um excelente questionamento, pastor. Principalmente nos dias de hoje, irmão Tiago,
em que estamos vendo algumas aberrações por aí. Quando Paulo escreve aos Romanos, que é a nossa leitura bíblica, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, olha a expressão dele, rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, como se ele dissesse, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, não é morto, mas ele é santo e de forma que agrade a Deus. Porém, no versículo 2, ele continua dizendo: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu tenho que prestar um culto espiritual, mas entendendo o que está acontecendo e o que eu estou fazendo. Senão, isso não é racional. O culto racional, então, seria a entrega total do crente em adoração ao Senhor. Entrega total. Com entendimento. Isso significa se oferecer integralmente a Deus em um culto espiritual com a razão do que eu estou fazendo, sabendo o que eu estou fazendo. Se eu levanto a minha mão, eu tenho uma razão. Se eu dou um glória, eu tenho uma razão. Como bem disse o irmão Tiago, se eu exercito o dom de Deus em minha vida, há uma razão e uma maneira de se fazer orientada pela palavra de Deus. O que Paulo quer dizer é que, em decorrência da misericórdia de Deus em nos salvar, nos abençoar, nos trazer para os seus propósitos, o cristão deve oferecer um culto inteligente. Eu vou ser assim um pouco grotesco. O nosso culto não pode ser burro, mas tem que ter sabedoria, inteligência. Isso significa um culto de todo o coração e mente. Os dois, pastor Danilo, tem que estar envolvido. A minha emoção, mas a minha mente, a minha razão. Eu não posso extrair a emoção do culto. Nós ainda vemos o Espírito tocar e vida e chorar aos pés do Senhor, mas há uma razão para isto. Isto é sabedoria. Com entendimento, isso significa que o nosso coração está envolvido, mas a nossa mente está dominando. Em outras palavras, Paulo chama o culto racional aquele culto que o crente apresenta ao Senhor de forma coerente a compreensão da grande misericórdia de Deus no que diz respeito à obra de redenção. A fé, ela não pode ser cega. Eu não posso acreditar naquilo que a minha fé não consegue enxergar. Não estou falando de olhos nus. Eu estou falando de conhecimento. A Bíblia nos convida a conhecer mais e cada vez mais. Ora, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Para entendermos melhor o grande amor de Deus, eu preciso conhecer. Para que eu exercite a minha fé, eu preciso entender. A fé com entendimento é mais forte. E a compreensão nos ajuda a adorar a Deus de maneira mais sincera, vencendo toda a dúvida. Isso aqui é importante. O conhecer e o saber o porquê que eu estou tomando essa atitude é importante demais. Infelizmente, pastor Danilo e professores de nossa IBD, existe uma forte tendência a mistificarmos o culto por meios de condutas pragmáticas que enfatizam a suposta experiência transcendental de êxtase, um transe, um esterismo insano. E essa sua pergunta, ela é muito importante, porque o crente, ele adora a Deus sem entrar num transe, sem ter um esterismo. Ele adora a Deus de forma racional, mesmo chorando, mesmo se debruçando aos pés da cruz do Calvário. Nós temos razões para que isso esteja acontecendo. Nós não somos histéricos.
E não temos experiências transcendentais de êxtase. Nós temos um derramar da graça de Deus. Isto aqui é importantíssimo. Sinceramente, pastor, muito disto que está acontecendo não é culto a Deus. Desculpe a minha sinceridade, irmão Tiago. O que nós vemos muito por aí não é culto a Deus. Mas eu louvo ao Senhor pela primazia do ensino que nós temos dentro de nossa igreja, para que possamos realmente, verdadeiramente adorar a Deus. E a Bíblia é muito enfática que Deus procura os verdadeiros adoradores. Ora, pastor Danilo, se Deus procura os verdadeiros, é porque existem os falsos. É óbvio este negócio. Isto aqui não agrada a Deus, não é um culto, mas sim uma reunião de confusão. Nós vamos encontrar esta explanação em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 a seguir. Por esta razão, Paulo exortou a igreja, e ele vai falar sobre isto, a não serem meninas, mas sim amadurecidas. Nós temos que ter igrejas amadurecidas, quando os crentes forem amadurecidos. Quando eu deixar de ser uma criança espiritual, eu vou poder contribuir para que a minha igreja seja uma igreja realmente espiritual. Nós vamos encontrar isso no mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, essa orientação. Cultuar a Deus, então, racionalmente, é agir conforme os irmãos bereanos faziam. Isto vai estar lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, quando a Bíblia nos informa que eles sempre examinavam as Escrituras. Vamos dizer assim, o parâmetro para o nosso culto está na Bíblia. Nós não precisamos inventar doutrinas ou unções que há por aí. Nós precisamos conhecer a Bíblia e por ela nos pautarmos, seguindo assim os conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois qualquer revelação, quer seja de forma de modismo secular ou movimento de secretismo, que vier a contrariar a Escritura, ainda que venha por intermédio de anjo, está na Bíblia, deve ser considerada anátema, pastor. E isto aqui é importante. Como devemos cultuar a Deus? Com sabedoria, com entendimento na palavra de Deus. Pastor Sidney Ferreira, quando ele estava se reportando a isso, ele diz assim: se não apresentarmos o culto racional, jamais experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Muito bem, pastor Luiz. Chegamos ao término do nosso tópico e já voltamos. Chegamos ao nosso terceiro tópico e tem como título a sociedade humana. A solidão ela é nociva ao ser humano. Temos muitos cristãos que estão nessa situação nos dias de hoje? Presbítero Tiago. Bom, infelizmente nós vemos a realidade que sim. Hoje, não somente para nós cristãos, mas para o mundo da totalidade da humanidade, há um grande problema que a gente chama de os problemas depois da solidão, que seria depressão, síndromes. Mas isso vemos pela ciência, pela medicina, que vira um estágio de doença, é um problema físico também, mas nós vemos que a solidão é algo que não agrada a Deus. Já no princípio, e nós vimos nas aulas passadas, que o homem não é bom que ele esteja só. E nós vemos isso em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem viva sozinho, tanto homem quanto mulher. Isso no âmbito relacionamento conjugal, né?
Mas individualmente, mesmo os jovens, crianças, não são bons que vivam só. Isso nós vemos uma situação na Bíblia que está lá em 1 Reis, capítulo 19, a situação que Elias passou. Elias, um grande profeta, um homem cheio de Deus, profetizou, as coisas aconteceram, Deus usou, mas a partir de uma ordem que foi destinada a ele, uma ordem de morte, que iriam matá-lo, ele se aprisionou e foi viver sozinho. E nós vemos Deus tratando esse tipo de coisa. Nós vemos, segundo a psicologia, que fala que a partir que a pessoa ela começa a viver sozinha é porque algo aconteceu antes. De repente algum trauma, algum medo, essa pessoa ela tomou para si esse trauma e ela se aprisionou diante daquele medo e se isolou. E o isolamento não é bom. Toda vez que nós se isolamos de uma sociedade, mas principalmente se isolamos de Deus, nós damos brecha para o inimigo. E dando brecha para o inimigo, a gente sabe que a coisa não vai ficar boa. Muitas pessoas que conhecemos, muitos jovens, já passei várias situações parecidas que as pessoas se afastaram de Deus e começaram a ter pensamentos que não são bons, pensamento de ceifar a sua vida, suicídio. E isso é bíblico, ver que quando as pessoas se isolam, elas vão para um caminho que talvez é muito difícil sair sozinho. Nós vemos que é melhor nós procurar ajuda, e as pessoas que nos ouvem, se estão passando por isso, procure a nossa igreja, procure o seu pastor, procure uma pessoa que vai lhe ajudar, vai te dar uma palavra de ânimo, porque a presença de Deus nos vivifica. Nós aprendimos no tópico passado que é o Espírito de Deus que nos traz vida, e não é bom nós viver sozinho. A principal companhia nossa, o nosso melhor amigo é sim Jesus Cristo. Ele veio para ser a pessoa a nos ajudar a viver. Junto com isso, nós vemos que a sociedade é muito importante para nós, mas uma sociedade coesa, uma sociedade racional que conhece também a palavra de Deus. Nós não podemos entrar em qualquer âmbito. Nós vemos que a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos ter boas amizades. E boas amizades nos tira da solidão, mas as boas amizades são aquelas que nos aproximam de Deus. E assim, eu entendo que é um mal que nós estamos passando. As pessoas se sentem sozinhas, o meio cristão, muitas vezes, muitas pessoas, muitos jovens se sentem sozinhos, mas o melhor é procurar a Deus em primeiro lugar e depois procurar pessoas direcionadas por Deus. Muito bem, presbítero Tiago. A família é a origem da sociedade humana. Como nós podemos agregar aos professores, aqueles que nos ouvem, a respeito da família na Constituição brasileira? Pastor Luiz. Pastor Danilo, me permita usar o artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente para tentar fazer entender isto. O artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela prevê que o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, de forma do que dispuser a legislação civil, assegurando a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução dessa divergência. Isso aqui é importante entendermos. A lei, de forma jurídica, costuma-se pensar que o conceito de família é amplo e, podendo ser definido diferentemente e dependendo da perspectiva abordada. Olha a importância disso aqui. O conceito ela é definido diferentemente dependendo da perspectiva abordada. Por isso, imagina-se que é muito amplo. Ele vai depender do viés sociológico, dos costumes e tradições em que esta família está inserida, mas também da cultura e do local estudado. Isso são conceitos jurídicos. De acordo com o Caio Mário, família em sentido genérico e biológico
é o conjunto de pessoas que descende de um tronco acentral comum. Em senso estrito, a família se restringe ao grupo formado pelos pais e filhos, e em sentido universal é considerado como a célula social por excelência. Muito bem. Porém, o novo texto constitucional de 1988 provocou verdadeira revolução no direito brasileiro. Com ele inaugurou um novo direito da família no país. No artigo 226, ele amplia esse conceito de família ao reconhecer outras formas de constituição familiar, como união estável e a família monoparental, garantindo a elas a proteção do Estado. Então nós entendemos que a família na Constituição é meramente um agrupamento de pessoas. Aquele pensamento de amplitude, ao definir e enxugar a lei, ela não passa de um agrupamento de pessoas, onde seus deveres e direitos são resguardados por leis que regem a nossa nação. Para guardar os direitos de meu filho e da minha esposa, a lei tenta me dar algumas obrigações, alguns deveres. As nossas definições, as novas definições, ela vai extrair o poder páter do homem e coloca todos em um sentido de igualdade. Assim sendo, entendemos que a família para a sociedade, ela representa apenas uma união de pessoas por um contrato legal. Eu tenho um contrato de casamento com a minha esposa e a certidão de nascimento que consta como pai lá no certidão do meu filho é um contrato legal que me obriga a algumas atitudes. Porém, tudo isso deixa brechas para discordância e dissoluções para esse contrato. Isto é legalmente entendível. Agora, biblicamente, e nós não podemos sair dessa ênfase, a família não é um agrupamento de pessoas. Há um projeto, há um plano muito maior do que isto. Quando a Bíblia traz o significado da família, ela diz a respeito de uma unidade social instituída por Deus. Não é apenas um contrato, uma assinatura, um acordo. Ora, logo após Deus ter criado o primeiro casal, os primeiros humanos, ele institui a família. Nós vamos dizer assim, irmão Tiago, que a família é a mais antiga das instituições humanas. E a Bíblia deixa claro que essa instituição é formada sobre a base do matrimônio. Não é um agrupamento de pessoas. É um matrimônio, é a união carnal e espiritual. Matrimônio é isto. Nós legalizamos na sociedade um contrato daquilo que é espiritual, daquilo que Deus fez. Apenas isto. Mas a família, a base dela é a formação por Deus. E essa união espiritual que leva à conjunção carnal se estende ao nascimento dos filhos como fruto dessa união. Assim, a família ela é a célula máter da sociedade. É verdade. E a Bíblia vai nos ensinar então, se eu quero uma boa sociedade, eu devo começar a ter uma boa família. Aí já não traz deveres, mas compromisso espiritual. A Bíblia apresenta a estrutura familiar organizada, de modo que o marido é o líder social e espiritual da família. Isso significa que a estrutura da família
de acordo com a Bíblia, deve obedecer princípios divinos para o matrimônio. Ainda que leis possam existir, leis possam dizer, a família ainda segue princípios divinos. O propósito de Deus para o casamento é que ele seja uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher, irmão Tiago. Assim, unidos em uma só carne, a Bíblia diz isso, unidos nós nos tornamos uma só carne. Marido e mulher são incentivados a reproduzirem, expandindo o lar. Nós temos que entender que devido ao pecado, esta é uma ênfase muito clara, devido ao pecado, muitas vezes a família é deformada, porque nós queremos observar leis sem conhecer princípios divinos. Pastor. Muito bem, pastor Luiz. A Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. Como podemos definir a igreja na sociedade? Presbítero Tiago. Bom, para nós podermos definir a igreja na sociedade, nós precisamos entender como é o nosso dever perante a sociedade. Quando as pessoas olham para nós como igreja, eles olham apenas uma instituição, um agrupamento de pessoas que estão ali com o mesmo propósito, de repente querendo mudar algo, querendo alguma coisa. Mas, biblicamente, nós vemos algo bem diferente. A Igreja de Cristo, ela é um organismo vivo. Paulo cita em 1 Coríntios, no capítulo número 12, versículo número 13, que somos um corpo. Temos vários membros e a igreja é isso, um corpo. A Igreja de Cristo é a sociedade perfeita. Vemos que Cristo, ele não teve falha, não teve pecado, então tudo que está nele não está errado. Então a igreja, Cristo, a noiva do Cordeiro, ela é perfeita, um corpo por excelência. O grande problema é que em nosso meio nós vemos o ser humano, e onde há o ser humano existem falhas, e por isso há a importância do arrependimento, de se basear na Bíblia, de poder entender cada vez mais o que Deus quer de nós e o que nós precisamos entender de Deus. E se nós não olhar nesses princípios, nós vemos que somos falhos. E por isso, no nosso meio, há muita deturpação do meio igreja. Devido a pessoas que cometeram erros, a sociedade condena a igreja cristã hoje, condena a igreja principalmente, falamos de nós, igreja evangélica, condenam por causa que houve muitos erros. Nós sabemos, somos falhos, mas a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela é perfeita. E nós vemos isso no decorrer da Bíblia. A igreja, ela é um organismo vivo, o qual ela busca adorar a Deus, não busca enriquecimento, não busca coisas que são terrenas, mas sim coisas celestiais. Nós vemos como a nossa igreja, ela quer sempre o melhor para o seu membro, um conforto, e por isso que nós construímos, não para enriquecimento, mas sim para que nós possamos adorar a Deus de uma forma racional e também de uma forma confortável, receber visitantes de uma forma confortável. Mas nós vemos pessoas que vão contra os princípios da igreja. O princípio da igreja é adorar a Deus e conduzir as pessoas a Cristo, e não outras coisas. A sociedade perfeita, ela deve começar na igreja. Nós vemos que grandes movimentos pentecostais que revolucionaram o mundo começaram em igrejas pequenas, como temos o grande avivamento do país de Gales, onde em vários anos o país foi uma sociedade perfeita, o índice de criminalidade caiu ao extremo, foi quase a zero, roubo, homicídio não existia naquela época, porque a sociedade estava baseada na Bíblia, e a sociedade estava baseada na igreja. A igreja é esse elo perfeito. A sociedade hoje brasileira, e não dizendo mundial, ela só não está pior porque ainda temos a igreja por excelência, orando, buscando, ensinando. A igreja, ela é o maior recuperador, sim, de pessoas. Vemos pessoas que outrora eram viciados em várias coisas, praticavam maldades, eram contra a lei,
mas a partir que receberam a palavra de Deus e viveram nessa sociedade perfeita, eles foram regenerados, mudaram de vida. A sociedade perfeita é a igreja. E por isso que temos muita oposição também à igreja. Nós vemos cada vez mais leis tentando fazer para que essa sociedade nossa, que é a igreja, não digo nossa aqui, especificamente em Ponta Grossa, mas a sociedade no mundo, a igreja de Cristo, que está espalhada pela face da terra, ela sempre recebe ataques da sociedade. Pessoas tentando persegui-lo, tentando acabar com a igreja, mas há um motivo. É porque fazemos bem à humanidade. E o inimigo tenta de todas as formas, ao nosso derredor, tentando nos tragar para que nós venhamos cair. E a igreja caindo, a sociedade cai junto. Mas quando a igreja se fortifica e a igreja ela vive de uma forma diferente, segundo padrões bíblicos, ela realmente muda a sociedade. E isso nós vemos em nosso país hoje. Nós estamos passando por um momento onde quase 50% da população ela é evangélica, ela é cristã. Estamos vendo um mudar e estamos vendo também que aonde essas igrejas estão consolidadas, a sociedade melhora. Há muitos chefes de Estado, muitos delegados que falam isso. As pessoas precisam ser recuperadas, trazem para a igreja recupera pessoas, porque ela é a sociedade perfeita, o corpo de Cristo, que é a perfeição de todas as coisas. Cristo nos traz dessa maneira, nos leva à mudança. E para que possamos viver essa sociedade perfeita, nós precisamos entrar na igreja. E uma igreja sadia é a igreja que está baseada na Bíblia e no poder do Espírito Santo. Muito bem, presbítero Tiago. Nós chegamos ao término desse tópico e já voltamos. Chegamos ao nosso quarto tópico, que tem como título a liberdade humana. Vamos falar a respeito do livre-arbítrio. Como nós podemos explicar isso? Pastor Luiz. Pastor Danilo, hoje nós vemos um verdadeiro bombardeio da mídia contra a instituição chamada família ou contra a religiosidade. Os papéis do homem, da mulher, aquilo que ele pode e deve desempenhar pela mídia estão sendo distorcidas. Porém, sem desrespeitar tanto a nossa Constituição como toda a estrutura da mídia brasileira, o nosso manual de vida é a Bíblia. E por ela nós temos que nos pautar. Quando Deus está falando ao povo de Israel, através de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20, ele diz assim: hoje, Deus falando, invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, bênção e a maldição. Agora escolham. Olha como Deus coloca isso. Agora escolham a vida. Deus está dizendo, eu coloco para vocês escolherem, mas Ele também está apresentando o que é certo. E isto é o que é o nosso manual. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Basicamente, irmão Tiago e professores da EBD, o livre-arbítrio é um conceito que afirma a liberdade absoluta da vontade do homem. De forma bem resumida, nós podemos dizer que livre-arbítrio é a capacidade de decisão sem qualquer tipo de influência ou condicionamento. Isso aqui é importante nós entendermos. A palavra arbítrio, ela transmite uma ideia ou um sentido de decisão ou julgamento. Apesar da discussão existente sobre o livre-arbítrio na teologia, na filosofia, na psicologia e na ciência, a Bíblia nos informa que Deus nos deu a capacidade e o direito de decidir a nossa vida.
Isso é fundamental na Bíblia. Claro que dessa decisão virão as consequências boas ou más. Romanos, capítulo 2, versículo 6 ao 9, Deus diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a justiça. Continua dizendo, versículo 9: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. E isto em bem e mal, é decisão, livre-arbítrio. Na teologia, a discussão sobre a existência do livre-arbítrio vem desde os primeiros anos da história da igreja. Dois embates ficaram muito conhecidos e os nossos professores devem pesquisar sobre isto para tomar o seu posicionamento, porque nós não temos esse tempo, mas o embate entre Pelágio e Agostinho e entre Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero. Grave bem isto, deve ser alvo cuidadoso de nossas pesquisas. A palavra livre-arbítrio não aparece na Bíblia, pastor Danilo. Nós vamos folhear e não vamos encontrar. Todavia, sem dúvida, a Bíblia mostra o homem sendo convidado a fazer escolhas, a tomar decisões. Isto está de acordo com o que o homem é. Quando Deus criou o homem, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus fez o homem originalmente. Deus criou o homem originalmente, a imagem e a semelhança de Deus, ou seja, moralmente responsável. Eu tenho que me responsabilizar pelas minhas decisões. O apóstolo Paulo define que o homem natural é escravo do pecado. Romanos capítulo 6 vai ensinar isso. E ser escravo implica exatamente em ser privado de liberdade. A Bíblia também descarta a possibilidade de o homem sozinho ser capaz de uma escolha espiritualmente boa. Nós vamos encontrar Jeremias no capítulo 13 falando sobre isso. Agora, as Escrituras também afirmam que a vontade do homem caído é morta. Ele está morto em delitos e pecados, a menos que seja vivificado por Deus. Ele não fará um bem espiritual, nem se inclinará com as suas escolhas à vontade santa e justa do Senhor. Paulo escreve aos Efésios sobre isso. Pois bem, livre-arbítrio é tomada de decisão. É eu poder exercer o meu direito de escolha. E nós tomamos decisões. Nós fazemos escolhas e somos moralmente responsáveis por ela. Isso indica que as escolhas que fazemos realmente são nossas escolhas. Se eu sou responsável pelas minhas escolhas, o fruto daquilo que eu estou plantando, quer dizer, foi decisão minha. Isto aqui é importante frisarmos. Porém, irmão, isso não significa que a nossa vontade é completamente livre de influências. Importante frisar isto e entender. Ou que nós não tenhamos limites. Nós podemos decidir e fazer o que queremos. Não. Aqui é importante dizer que estamos resumidos a essa questão de escolha do nosso cotidiano. Nós estamos decidindo a nossa vida. Não estamos apenas falando de decidir coisas banais da vida. Nós estamos falando da capacidade de escolher livremente entre o bem espiritual e o mal moral. Isso aqui é importante. Isso explica o porquê da necessidade de um novo nascimento.
É no novo nascimento ou na regeneração que o Espírito Santo vai mudar a inclinação do nosso coração. O homem é inclinado ao mal. Ele nos faz nova criatura. O Espírito de Deus, então, nos capacita a escolher aquilo que é espiritualmente bom. A imagem de Deus que foi desfigurada pelo pecado, agora pela regeneração no novo nascimento, através da ação do Espírito Santo, começa a ser reconstruída. E dia após dia vamos sendo moldados à semelhança de Cristo. Destaco novamente, somos tentados diariamente, todos os dias, todos os instantes, a fazer escolhas ruins. E é aqui que precisamos do Espírito Santo em nós. Esta ligação espiritual vai nos favorecer, vai nos capacitar a produzirmos os frutos do Espírito em nossa vida. Então, nos entreguemos ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e sejamos cheios do Espírito Santo. Assim não seremos escravos do pecado, mas sim livres para viver o propósito de Deus na nossa vida. A escolha é nossa. E volto lá no início dessa minha fala, com todo respeito à mídia, com todo respeito à opinião humana, com todo respeito, sem infringir nenhuma lei, o nosso manual de vida ainda é a Bíblia. Glória a Deus. Muito bem, pastor Luiz. O ato de decidir, como podemos definir isto? Presbítero Tiago. Bom, a gente já tem ouvido aqui, o ato de decisão, a gente gosta de chamar esse termo principal de livre-arbítrio. O ato de decisão nossa, ela é definida em vários momentos da Bíblia. Nós não somos criados por escala, não somos robôs. Deus criou nós para que nós vivêssemos e decidíssemos a estar ou não perto dele. Nós vemos em todos os momentos da Bíblia Deus questionando o homem. Que questão era essa? Era a questão se nós fizemos certo ou se fizemos errados, se nos arrependemos realmente daquilo que fazemos, se não nos arrependemos. Nós entendemos que a decisão de ir para o céu é nossa. Entendemos, olhando para a luz da Bíblia, que se nós tomarmos a decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, temos um lugar para nós viver após essa morte corpórea, essa morte física, e nós vamos para o céu. Um texto que eu gosto muito e é muito amplo nesse momento é João, capítulo de número 1, versículo de número 12, qual tem aqui na minha mão um exemplar. Diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus, ele coloca ênfase em dois momentos: aos que receberam e aos que creram. Então, a tomada de decisão, nós conseguimos definir isso. O livre-arbítrio é isso. Deus pergunta: você quer receber a Jesus Cristo? Se nós dissermos que sim, ele se alegra, e a Bíblia fala que há festa no céu. Mas se nós dissermos que não, ele é muito responsável. Ele não é um Deus que derruba a porta, que estraga com vidas. Não, ele pergunta: posso entrar? A Bíblia vai falar que ele bate, e se a gente abrir, ele entra a ceiar conosco. Nós vemos no Gênesis essas perguntas. Quando o homem peca, Deus desce no Éden, procura Adão, e quando Adão fala que está escondido porque estava nu, ele pergunta novamente: mas quem falou que você está nu? Eu não falei nada. E ele faz um questionamento com o homem: por que que você comeu do fruto? Por que você fez isso? Após, no capítulo 4, Deus vai perguntar a Caim: cadê seu irmão? Ele vai falar: sou por acaso o guardador do meu irmão? Deus perguntando: você realmente tem consciência do que você está fazendo? Você não se arrepende? Então, o livre-arbítrio nós conseguimos definir dessa maneira. É a tomada de decisão. Deus criou nós com raciocínio para que nós usemos esse raciocínio. Há uma linha teológica que questiona se nós temos realmente essa decisão. Mas nós vemos,
Nós vemos na situação de Daniel. Daniel vai para a Babilônia e ali ele tem uma decisão a tomar: ou comer dos manjares e viver igual a todos ali que foram ido escravo à Babilônia. E ele fala: não, eu não quero participar dessa sociedade corrupta. Como que era a forma de não participar? Era não participando dos manjares. E ele ali não participa dos manjares. Então nós diariamente temos essa tomada de decisão em nossas vidas. Nós definimos tudo isso baseado na Bíblia. A Bíblia nos mostra isso, de Gênesis a Apocalipse, que Deus está pronto a nos perguntar. E eu quero frisar aqui aos irmãos que nos estão ouvindo, pastores, pregadores, sempre no final de uma mensagem, pergunte se alguém quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós temos o privilégio de ir morar com Ele. E se nós pararmos de fazer essa pergunta, é vã a nossa pregação. Nós falaremos de Jesus, mas as pessoas não tomando essa decisão, elas não irão para o céu. É importante nós sempre perguntar para as pessoas: vocês têm a oportunidade, vocês estão livres, não são escravos, não são robôs. Pergunta: você quer aceitar a Jesus? E essa pessoa aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, ela tomará a decisão. E é definido o livre-arbítrio assim: a partir da decisão, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. O pastor Luiz comentou muito sobre esse livre-arbítrio e essa fala minha coincide a totalidade daquilo que ele falou. Nós precisamos sim tomar uma decisão perante a nossa vida. Nós precisamos ser conscientes, nós erramos. Se nós olharmos os mandamentos bíblicos, pegar o resumo, os 10 mandamentos, nós vamos ver que nós pecamos, nós transgredimos essa lei. E é importante nós tomar a decisão de se arrepender. É muito importante esse tema qual nós estamos falando. Muito importante para nós hoje, igreja, sociedade, nós precisamos entender isso. Há uma fala, um ditado popular que fala a respeito da semeadura. Nós vemos que é um mandamento bíblico, mas nós gostamos de falar dessa maneira, que não é obrigado a semear, mas a colheita é obrigatória. Se nós decidirmos hoje aceitar a Jesus com a nossa livre e espontânea vontade, tomar essa decisão de entrar por um caminho que a Bíblia nos mostra, que o caminho é Jesus, a nossa colheita será boa. Mas se nós tomarmos a decisão errada, a nossa colheita será ruim. Nós vamos colher algum dia. E Deus fala isso: você quer colher? Nós falamos sim. Então o que você quer colher para amanhã? Você quer colher coisas boas? Nós precisamos plantar coisas boas, tomar decisões boas. Mas se nós quiser colher coisas ruins, nós vamos tomar a decisão. Nós somos livres, Deus não muda a semente que nós plantamos. Uma vez plantada, Deus fala para nós, através da Bíblia, que a semente ficará lá. Ela vai germinar e ela vai produzir o fruto. Somos nós que tomamos essa decisão. Somos nós que escolhemos a semente. E o livre-arbítrio nosso é baseado nisso, em tomada de decisão. Muito bem, presbítero Tiago. Falando a respeito da soberania divina, como nós podemos extrair e explicar aos nossos professores? Pastor Luiz. Pastor Danilo, por ser criador, Deus também é soberano. É consequência. Ele criou, então ele domina. E isto lhe confere, então, o direito a todas as coisas. Direito esse que insistentemente vive sob ataque. Digamos assim, por parte de tantos que imaginam que pode tudo, que sabem ou que são livres para tudo e que não terão que se deparar com aquele que tudo vê e que tudo pode. Eles estão errados. A verdade é outra. Nós vamos encontrar em Coríntios capítulo 5 essa explanação, mostrando que ele manda e nós obedecemos. Ele é criador e nós somos criaturas. Deus poderia não ter ido ao encalço de nenhum dos perdidos. É claro, entendível isto, sem que isso representasse qualquer arranhão em seu caráter de amor e justiça.
Nós vamos encontrar isso na fala anterior, nossa, tanto minha quanto do irmão Tiago. É uma decisão que o homem tomou em se afastar de Deus. Mas Deus decidiu buscar e salvar tantos quantos o aceitassem como seu Salvador. Isso foi uma decisão de amor e de misericórdia. Apesar das nossas incoerências nas decisões, Ele foi nos buscar, porque Ele é soberano. Naquele dia bendito, chamado Dia do Senhor, o Dia do Senhor, definitivamente vamos entender que valeu todo o esforço, toda a luta, toda a oposição e toda a crítica sofrida aqui para aceitarmos esta soberania de Deus sobre as nossas vidas. Porém, antes de entrarmos mais nesse assunto, nós devemos tomar muito cuidado, pois há muitas teorias sobre esse assunto. É verdade. Por exemplo, se Deus é soberano e decretou tudo o que há de acontecer, nos mínimos detalhes, então o homem não é responsável por seus atos. É a conclusão muito proferida hoje. Esse embaraçoso palavreado não é encontrado apenas nos lábios de arminianos, mas inclusive dos calvinistas. Sim. A diferença é que, enquanto os arminianos apresentam o argumento como refutação ao entendimento calvinista da soberania divina, certos calvinistas afirmam que isto é um dilema, é um mistério que nós ainda não entendemos. Pois bem, pastor Danilo, Deus é soberano. Deus é rei. Ele tem uma autoridade suprema sobre tudo que existe e tudo que acontece aqui na Terra. Nada passa desapercebido e Ele sabe de todas as coisas. Ora, foi Deus quem criou tudo de acordo com a sua vontade. Ele fez planos, e planos esses que nunca poderão ser mudados. As diretrizes de Deus para a humanidade não podem ser destruídas. Salmos capítulo 33, versículo 10 e 11 vai dizer isso. E como soberano, Ele estabelece leis do nosso mundo e garante a aplicação destas leis. As coisas acontecerão da maneira com que Ele disse que vai acontecer. E é aqui que entra o problema. Porque Ele, como soberano, Ele tem o poder de perdoar, de salvar, e quando quiser, interferir na nossa esfera humana da maneira como Ele quiser. Esse é o significado da soberania de Deus. É verdade. Porém, há uma confusão muito grande, porque é um pouco complicado de entender para alguns. Mas a verdade é que Deus é soberano. Vou repetir o início. Deus é soberano, porque Ele nos concede o direito de decidir, de escolher. É Ele que manda, mas Ele nos dá alternativas para a vida. E define o que podemos escolher. Mas também Ele define as consequências para as decisões erradas. Ele é soberano, mas Ele disse, decida a tua vida, e eu decido o final dela. É importante dizer aqui, a Bíblia nos diz que Deus estabeleceu regras para que nós a obedeçamos, e desobedecer essas regras vai causar sofrimentos. Deus é soberano. E muitos confundem soberania com presciência divina. Como soberano, Deus determina o fim de todas as coisas em base às nossas escolhas. Eu quero pausadamente explicar. Deus, Ele é soberano ao definir o final de todas as coisas em base às nossas escolhas. Vamos lá. Se eu aceitar a Cristo, pastor Danilo, o final da minha vida é o céu.
Porém, se eu não aceitar a Cristo como Salvador, o inferno também é real. É uma realidade que nós não podemos sair. Na presciência divina, Ele sabe como vai terminar tudo o que decidimos. A minha decisão hoje, Deus já sabe como vai terminar essa história. Se eu decidir certo ou se eu decidir errado. O interessante é que a soberania de Deus é fundamental na liberdade de escolha humana. E é isso que as pessoas não entendem. Por Deus ser soberano, Ele nos dá o direito de escolher, de sermos livres para escolher. Eu diria assim, Deus, Ele é soberano. Ele é, com todo o seu poder, com toda a sua glória, Ele nos dá direitos. Ele não nos aprisiona. Ele não nos faz ser um robô ou um fantoche na sua mão. Mas nós escolhemos e queremos viver sobre o propósito de Deus ou sobre o engano do diabo. Essa é a definição que Deus nos dá. Porém, como soberano, Ele nos julgará em todas essas decisões e dará a sentença final pelo bem ou mal cometido. Termino voltando a um versículo que já citamos, lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes haveria de dar. Terminamos esse tópico e já voltamos. Chegamos ao quinto e último tópico da nossa lição, que tem como título a criatividade humana e o trabalho. A dignidade do trabalho. O trabalho é uma consequência da queda, como muitos acham? Presbítero Tiago. Erroneamente eles acham, mas está errado. Nós vemos que o trabalho ele é digno, um trabalho digno, ele foi criado por Deus. Nós vemos lá no Gênesis, logo após Deus criar o homem, dar o fôlego de vida, fazer a alma vivente, Ele coloca o homem no Jardim do Éden para cuidar do jardim, lavrar. Claro que o Jardim do Éden, essa região onde o homem vivera com Adão e Eva, né? Onde eles viveram, não era um jardim como hoje, com ervas daninhas, com problemas, com várias coisas que são difíceis. Lá a terra era muito fértil. A plantação que havia lá, as árvores, tudo, era muito bom. Então era um serviço leve para o homem. O que foi consequência da queda não foi o trabalho, mas sim a dificuldade do trabalho. Nós vemos que para plantar hoje há uma dificuldade enorme, questão da terra, questão de clima, questão de um monte de coisa. E isso vem devido à queda do homem. Daí as pessoas precisam arar a terra, colocar adubo, colocar várias coisas. Isso num serviço comum que seria agricultura. Mas nós vemos hoje serviço muito mais dificultoso para o homem, de serviços que tem que ter pouca hora de exposição, porque senão vai ser prejudicial à saúde. Então o trabalho ele foi criado por Deus. E algo que eu gosto, que eu consigo entender acerca da palavra, que quando nós trabalhamos, independente se é o homem ou a mulher, mas o trabalho, ele, além de colocar dignidade ao homem, ele mostra para nós que quando trabalhamos
gostando do nosso trabalho, nós mostramos para Deus que nós estamos agraciados e agradecidos por aquilo que Deus nos deu. Deus nos dá a saúde para trabalhar. Deus, ele nos dá o privilégio de granjear riqueza. Granjear riquezas não é pecado. O pecado é viver em busca disso daí como totalidade. Nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, mas nós trabalhar, querer fazer uma faculdade, isso é muito bom para as pessoas. Dar uma vida digna à nossa família, isso daí é algo que Deus olha e se agrada. Nós vemos Deus falando em vários momentos da Bíblia. Por exemplo, Provérbios 6:6 vai falar que nós não podemos ser preguiçosos, mas sim como a formiga, vai e ter com a formiga, que a formiga trabalha para adquirir o seu alimento. Também vemos Paulo falando acerca do trabalho em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, falando que o trabalho é digno ao homem. Então nós precisamos entender que o trabalho não é uma consequência do pecado, mas as dificuldades hoje que temos hoje em trabalho, sim. Nós precisamos estudar, precisamos para ter um trabalho um pouquinho mais leve. Não também dizendo que só para quem não estuda não tem um trabalho digno. Não, bem pelo contrário. A maior parte dos trabalhos são criados por Deus, porque Deus deu uma ferramenta muito boa para o homem, que é o seu raciocínio, o seu cérebro. E há uma criatividade no trabalho. Então o homem cria coisas e faz com que o trabalho fique mais leve. Tem trabalhos que a gente entende, são trabalhos que são perversos, que são contra a Bíblia, que são pecado, que as pessoas acabam cometendo por devido às situações, não vamos entrar no mérito, mas nós precisamos entender que trabalhos dignos são aqueles que não fazem mal ao seu corpo e também não fazem mal para a sociedade e nem tampouco para o próximo. Isso é um trabalho digno, mesmo que seja dificultoso. Então todo trabalho ele pode ser para a glória de Deus. Muito bem, presbítero Tiago. Nós vemos que a palavra de Deus, aquele que não trabalha, é bom também que não coma, né? A criatividade humana, ela tem limites? Pastor Luiz. Com certeza, pastor Danilo. Com toda certeza, a criatividade humana tem limites. Nós, como humanos, somos falíveis e limitados. Apesar da grande superação na área científica, o homem não é Deus. É verdade. Isso é. Nunca atingiremos uma capacidade de ter perfeição ou de saber infinito. Nunca. Nós somos limitados. Deus nos criou com limitações. E isso nós precisamos entender, que Deus limitou o homem ao meio que ele vive. Sabemos que Deus deixou o que pode ser descoberto. Nós só descobrimos aquilo que Deus deixou. Nós não conseguimos fugir disto. Há uma das leis que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Porque Deus já fez as coisas assim. O que existe é descoberto, mas ainda limitado ao meio em que vivemos. Isso é absoluto. Não conhecemos o universo, nós não conhecemos a profundeza dos oceanos, e muito mais ainda a vida. Há muitos questionamentos sobre geração e finitude de vida que são respostas que não tem, não existe. Embora reconheçamos, pastor, os avanços da ciência e seus benefícios para nós, precisamos lembrar que a ciência tem suas limitações também. Não é apenas o homem que é limitado. Deus determinou até onde o homem pode ir com a ciência. O físico Paul Davies, ele observa assim: a busca por uma explicação lógica que fornece uma explanação completa e coerente de tudo está condenada ao fracasso. Não sou eu que estou dizendo, é um cientista, um físico. Essas palavras atestam uma verdade incontestável.
Os humanos não podem entender plenamente a natureza. Por isso, nós vamos dizer assim, quando se declara que a ciência um dia poderá dar uma explicação para tudo o que existe, seria razoável considerar essa afirmação com muita cautela, com muito cuidado. Ao passo que a ciência provê conhecimento, a Bíblia, ela fornece princípios e orientação. Olha que diferença grande. E eu vou repetir para frisar. Ao passo que a ciência provê conhecimento sobre a natureza, a Bíblia fornece princípios e orientações que contribuem para a relação pacífica e uma vida feliz e satisfatória. Não são as descobertas que trazem satisfação, mas uma vida pautada na palavra de Deus. Há muitas questões que envolvem, por exemplo, a questão da vida, a geração da vida. O homem consegue hoje entender que no ser humano existe 21 elementos químicos fundamentais para a vida. Mas eles podem juntar todos esses elementos, nunca vão conseguir gerar vida. A ciência não alcança, porque isso vem de Deus. Bem como a finitude da vida é inexplicável. A ciência ainda não tem e nunca terá respostas para tudo, pois isso pertence a Deus, pastor Danilo. É verdade. E nós temos que compreender esse negócio, que existe só um Deus, e nem o homem e nem a ciência são Deus. Muito bem, pastor Luiz. Chegamos ao término da nossa lição. Acompanhe comigo a conclusão na tela. Em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente. Mas em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Por isso, o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem Ele, a vida humana perde todo o sentido e o encanto. Chegamos às nossas considerações finais. Pastor Luiz. Quero ser agradecido a Deus pela oportunidade de nos conceder mais uma aula da IBD, bem como ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, e ao pastor Enéas, pastor em exercício hoje aqui na igreja, bem como ao meu pastor setorial, pastor Valdenês Pires, que bondosamente nos libera para estarmos aqui. Pastor Danilo, obrigado pela consideração, pelo companheirismo, amém, pelo privilégio de dividirmos esta bancada em benefício à obra do Senhor nosso Deus. Quero ser agradecido a Deus pela vida do irmão Tiago, presbítero da nossa igreja, que o Senhor te abençoe e continue te usando poderosamente. Bem como ao Gilson, nosso técnico, que nos suporta e nos auxilia em todo esse trabalho, mas também aos nossos professores e alunos da IBD. Quero ser agradecido a Deus pela tua vida, dizendo que é bom tê-los conosco nesse trabalho. Muito bem. Considerações finais, presbítero Tiago. Quero agradecer a Deus primeiramente, ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, e agradeço também de primeira mão ao senhor, pastor Danilo, pelo privilégio, oportunidade de estar nos concedendo este momento aqui de transmitir algo de Deus para a vida dos irmãos que nos ouvem, aos irmãos que estão aqui. Agradeço ao nosso pastor setorial, pastor do setor número 5, pastor Paulo Breula, que sempre tem nos confiado, dado o privilégio de exercer o ministério junto com ele. E agradeço muito, muito a igreja nossa aqui, Assembleia de Deus em Ponta Grossa. Tem vários irmãos que estão apoiando esse momento, que comentam, que assistem aos vídeos, aos irmãos que estão assistindo ao vídeo. Eu agradeço pela vida de vocês, que vocês possam estar crescendo em graça, em conhecimento, junto com essa aula. Comentem, nos ajudem, que possamos caminhar junto à excelência da obra do Senhor. Muito bem.
Queremos agradecer a Deus, também o nosso pastor presidente, pastor José Polini, também o nosso pastor vice-presidente, primeiro vice-presidente, pastor Enés Polini, nosso pastor presidente em exercício, a toda a diretoria, a todas as cidades satélites, e já convidando aos nossos irmãos para a nossa próxima aula, a lição de número 5, que tem como tema a unidade da raça humana. Esperamos vocês e fiquem todos na paz do Senhor.